Olá, começa agora mais um Super Saudável e você é meu convidado especial. Então aproveita esse tempo, relaxa aí na poltrona e confere comigo a programação de hoje. No quadro de entrevistas eu recebo a doutora Valéria Matos. Ela é cirurgiã dentista, mestre em periodontia e vai mostrar qual a melhor forma de se prevenir os cuidados que precisam ser tomados durante o tratamento contra o câncer. Tem também o quadro Alimento é Vida, com a Supernutri Mariana Correia, falando sobre os alimentos que fortalecem o sistema imunológico. Tem ainda a doutora Marina Moura, ela é ginecologista, fisiologista e vai falar sobre a endometriose e os seus cuidados. O Super Saudável já está no ar, vem comigo! Seja bem-vindo à Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, equipe especializada para atender todos os procedimentos em um só espaço. Doutora Valéria, ortodontista, periodontista e implantodontista. Doutora Joyce, ortodontista e atendimento a crianças. Doutora Ingrid, endodontista. Doutora Leidiane, protesista e prótese sobre implantes. Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, Praça da Conceição, número 30. Farmácia de manipulação é coisa muito séria. Não entregue sua saúde a quem não possa confiar. Central Pharma, núcleo avançado em manipulação de hormônios e suplementos nutricionais. Central Pharma, uma das 10 maiores farmácias de manipulação do Brasil. Central Pharma, Rua Raul Soares 43, Caratinga. Ligue 3322-7100 ou peça WhatsApp 9973-7100. Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me, il mio braccio ti darò e con me ti porterò in un piccolo e nascosto caffè. C'è la macchina dei dischi che va, tanta musica. Tire seu namoro do sério com Egeu Bomb, as novas fragrâncias do Boticário. O Boticário, acredite na beleza. Os tratamentos contra o câncer, como a quimioterapia, a radioterapia, o uso de medicamentos à base do bifosfonato, eles agridem severamente a saúde da boca. E alguns desses sintomas são boca seca, dificuldade em mastigar, deglutir, degustar, falar, sensação de queimação na boca, na garganta, algumas infecções na boca, entre outros sintomas. Por isso, o tratamento odontológico precisa ser bem planejado juntamente com a equipe multidisciplinar que cuida do paciente com câncer. Para falar sobre o tratamento, a prevenção, os cuidados durante esse tratamento do câncer, eu converso hoje com a doutora Valéria Matos. Ela é cirurgiã dentista, especialista em implantodontia, ortodontia, ortopedia maxilar e mestre em periodontia. Ei, doutora Valéria, um prazer recebê-la mais uma vez no Super Saudável. Muito obrigada. Doutora, por que o tratamento contra o câncer afeta tanto a saúde da boca? O tratamento do câncer envolve, além dessas questões que você falou sobre quimioterapia, radioterapia, existe também o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico não afeta em nada na saúde bucal, mas o tratamento de quimioterapia e radioterapia são tratamentos que estão envolvidos com a vascularização. E o local mais vascularizado que nós temos é a boca. É por isso que ela sofre tantas as consequências desses tratamentos, tanto da quimio como da radioterapia. Então, vamos falar um pouco sobre cada um desses tratamentos que afetam, né, a saúde da boca. A quimioterapia, por exemplo. A quimioterapia, existem alguns medicamentos que são usados. O mais comum são os bisfosfonatos. Esses medicamentos, eles atuam na circulação sanguínea e ele sensibiliza os tecidos da boca. Um dos efeitos que mais acontece é a mucosite, é uma inflamação da mucosa, aqueles tecidos moles da boca.
a bochecha, a garganta, o final do palato, começa a causar ulcerações e essas ulcerações ficam sangrantes. Então é o que impede o paciente de deglutir, de falar, podendo causar até uma desnutrição no paciente, porque ele fica muito debilitado. Imagina uma afta, o tanto que dói. Então, essas mucosites que aparecem no paciente, que são muito frequentes, de forma mais intensa, impede até o meio social do paciente, porque ele não consegue alimentar perto de outra pessoa. A alimentação tem que ser mais controlada. Outras doenças que acontecem muito, que você comentou sobre a boca seca, isso porque diminui a salivação. A quimioterapia, ela atua nas glândulas que liberam saliva. Quando a boca da gente está seca, o que acontece? Aumenta o índice de cárie, aumenta o índice de sangramento gengival, porque os tecidos não são lubrificados. Então sangra com facilidade. Uma outra coisa também que pode acontecer, acontece com muita frequência, são as aftas, são as infecções oportunistas, como herpes, candidíase, que é as placas brancas na boca. Então, assim, o tratamento quimioterápico, ele é muito agressivo para os tecidos bucais. E a radioterapia? A radioterapia é um tratamento que só quando o paciente vai fazer procedimentos invasivos na boca é que ele é muito prejudicial. Porque a radioterapia, ele mata as células, mas elas ficam quietas ali. Se você mexer no tecido, não cicatriza. Já a quimioterapia, eu esqueci de um detalhe. Ela dá como que eu vou te dizer? Ela dá uma necrose óssea e essa necrose, ela se expõe na boca, sem você fazer procedimento nenhum na boca. Começa a abrir feridas e começa morte do tecido. Ele começa a ser expulso. Abre aquelas feridas que não cicatrizam na boca. Nossa. Quando você vai ver, quando o dentista se depara com aquilo, são pedaços de osso que estão saindo do tecido, descolando, e aquilo ali não cicatriza, é dolorido, como o paciente não consegue se alimentar direito e ele fica tomando muito medicamento para dor. Doutora, o bifosfonato, além dele ser usado no tratamento contra o câncer, ele também é usado em outros tratamentos, né? Ele é usado em tratamento de menopausa, ele é usado em tratamento de osteoporose. Então, as pessoas que vão fazer uso desse bifosfonato, é muito importante porque, por exemplo, uma vez que você faz uso dele, você tem que ficar 10 anos sem fazer procedimentos invasivos. O que é um procedimento invasivo? Uma extração de dente, um procedimento que sangra na boca, um implante, você fica limitado, você não pode fazer por causa do bifosfonato. E ele fica 10 a 11 anos nos tecidos. Olha só. Então, o ideal é a pessoa procurar o profissional odontológico antes de iniciar esses tratamentos com bifosfonato. E esses efeitos colaterais, eles acontecem independente do estado da boca? Ou se a saúde da boca estiver mais saudável, eles mudam? São amenizados? Olha, depende do nível de infecção que tem. Às vezes a pessoa tem um foco de infecção, um dente que precisa fazer canal, um dente que precisa fazer uma extração, um tratamento de gengiva que está muito agressivo. Essas pessoas que têm essas necessidades, as consequências e as causas do tratamento de câncer são muito maiores. A pessoa vai sofrer muito mais e às vezes o dentista vai ter até dificuldade de lidar com essa situação, de tratar o paciente. Então, quando o paciente está compensado, né, quando há um equilíbrio ali dos tecidos na cavidade oral, esses efeitos colaterais são sim amenizados. E, infelizmente, há muitos casos de câncer infantil, né? E esses sintomas, esses efeitos colaterais... São mais agressivos. Os efeitos são mais agressivos. 90% dos efeitos causam nas crianças, por isso que o índice, às vezes, de limitação dos pais de levar as crianças para tratar, às vezes eles interrompem o tratamento por um tempo, porque a criança já não está aguentando, porque não come, não conversa, fica amuada. Por quê? Porque esses efeitos são muito agressivos na criança. Que pena.
Nós vamos agora para um rápido intervalo e logo depois a doutora Valéria vai falar sobre as melhores formas de prevenção antes, durante e após o tratamento. Voltamos já já. Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me, il mio braccio ti darò e con me ti porterò in un piccolo e nascosto caffè. C'è la macchina dei dischi che va. Tire seu namoro do sério com Egeu Bombe, as novas fragrâncias do Boticário. O Boticário, acredite na beleza. Seja bem-vindo à Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, equipe especializada para atender todos os procedimentos em um só espaço. Doutora Valéria, ortodontista, periodontista e implantodontista. Doutora Joyce, ortodontista e atendimento a crianças. Doutora Ingrid, endodontista. Doutora Leidiane, protesista e prótese sobre implantes. Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, Praça da Conceição, número 30. Farmácia de manipulação é coisa muito séria. Não entregue sua saúde a quem não possa confiar. Central Pharma, núcleo avançado em manipulação de hormônios e suplementos nutricionais. Central Pharma, uma das 10 maiores farmácias de manipulação do Brasil. Central Pharma, Rua Raul Soares 43, Caratinga. Ligue 3322-7100 ou peça WhatsApp 9973-7100. Ok, já estamos de volta ao Super Saudável e o tema de hoje é o tratamento contra o câncer e a saúde bucal, que infelizmente trazem efeitos colaterais muito desagradáveis ao paciente. Desagradáveis na saúde bucal, desagradáveis no dia a dia, na vida social. E a doutora Valéria Matos está mostrando as melhores formas, o melhor caminho de prevenção e cuidados contra esses efeitos. Doutora Valéria, no primeiro bloco você disse sobre os diversos efeitos colaterais, a quimioterapia, a radioterapia. Agora vamos falar das formas de prevenção, né? Qual procedimento que o paciente deve fazer antes de iniciar qualquer sessão? Assim que o paciente for diagnosticado com câncer, ele tem que procurar saber qual tipo de tratamento que vai ser conduzido. Às vezes, muitos médicos, às vezes porque o paciente não reclama para eles, eles não indicam o paciente para procurar um profissional de odontologia antes do tratamento. O ideal é que o paciente, uma vez que ele vai ser submetido a um tratamento de câncer com quimioterapia ou com radioterapia, ele procura o profissional de saúde que ele confia, o dentista de que ele confia. Porque o dentista vai orientá-lo como que ele vai conduzir os dois tratamentos. Porque as consequências da boca exigem um tratamento. E fazer uma anamnese ali para saber como está a boca, né? Então, tem que condicionar essa boca para tratar antes. Se tiver um equilíbrio, se não tiver necessidades urgentes, o paciente pode ir tratar o câncer normalmente. Mas se o paciente tem uma extração, tem uma necessidade de fazer um tratamento que tem algum tipo de infecção, isso deve ser feito antes do tratamento quimioterápico. Porque a infecção gera todo esse efeito colateral. Gera. É imprescindível, né? Imprescindível. Antes da primeira sessão, procurar um odontólogo. Isso mesmo. E depois que ele estiver tratando, começa a aparecer os sintomas, mesmo naquelas bocas que não tem necessidade odontológica. Começa a aparecer as mucosites, começa a aparecer as aftas, começa a aparecer as cândidas, começa a aparecer a osteoradionecrose, começa a aparecer as radioterapias, as doenças da quimioterapia, a necrose óssea. Então, o dentista, eles têm que estar acompanhando durante o tratamento. Amenizando esses efeitos. Para amenizar o sofrimento do paciente, né? Ou eliminar, quem sabe. E no caso do bifosfonato, ele também precisa quem faz tratamento de bifosfonato, como os pacientes da menopausa e da osteoporose, também tem que procurar profissional de odontologia. Então, foi diagnosticado com osteoporose,
entrou no período da menopausa, Tem que procurar um profissional odontológico para orientar, para acompanhar o tratamento. E quais os tipos, durante esse tratamento, quais os tipos que o paciente deve ter, tipos de cuidado que o paciente precisa ter? Então, o paciente que faz esse tipo de tratamento, essas causas que acontecem, as consequências que vem acontecendo na boca, ele tem que controlar a alimentação, ele tem que escovar com mais tranquilidade, ele tem que fazer uso de fio dental com mais cuidado ainda, porque não pode ficar fazendo com pressa, porque sangra e você pode abrir uma ferida, fica mais sensível. Alguns alimentos ácidos, como está a boca seca, o dente fica mais susceptível à sensibilidade. Então, o profissional de odontologia, ele vai saber orientar bem o seu paciente. Então, ele tem que estar em tratamento odontológico mesmo antes, durante e depois do tratamento oncológico. E a escova dental, o fio dental, eles são diferentes? O creme dental são os mesmos? Precisam ser diferentes? Então, cada profissional vai ter uma conduta, né? Assim que o paciente chegar e expor o caso para o dentista, ele vai procurar um melhor tratamento para aquele caso específico. Pacientes, por exemplo, às vezes usam próteses, então às vezes não vai escovar a prótese, tem que saber como que vai escovar essa prótese, escovar mais vezes, não pode, por exemplo, usar coisas abrasivas. Tem pacientes que usam escova-dente com bicarbonato, tem pacientes que faz bochecho com vinagre. Porque as pessoas vão orientando, e o dentista que é o melhor orientador do paciente, não é o colega, o amigo. Então tem que procurar um profissional. Que muitas vezes piora ainda mais. Aumenta a dor, o sofrimento. As feridas, eles querem tratar com vinagre, fere mais ainda. Então o profissional vai saber orientar. Então assim, normalmente sim, a gente troca a escova, dependendo do uso do creme dental a gente troca. Então cada profissional tem uma conduta diferente ou específica, de acordo com o caso. Né? Então é importante procurar o profissional. É muito importante. Muito. Agora, doutora, há alguma outra informação que você deseja dar ao público sobre este assunto? Primeiro, nós temos que deixar claro que o paciente que é acometido de câncer, qualquer tipo de câncer, que vai fazer o tratamento, procure seu profissional dentista de confiança, bate um papo com ele, explica. De repente ele vai entrar em contato com o seu médico ou ele vai te orientar para amenizar o sofrimento causado pelo tratamento do câncer, que são os sintomas na boca. As causas, os efeitos das químios e das radioterapias. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção para cada paciente, para cada ouvinte nesse momento, é que se você tem uma ferida, e normalmente essas feridas acontecem na boca, é o órgão mais vascularizado que nós temos. Se você tem uma ferida que não sara, procure o seu profissional. Se você aparecer uma bolha, se aparecer um tumor, uma tumefação, se tem uma dor estranha que não para, se tem alguma coisa que está te incomodando, procure o seu profissional de confiança. Você não vai pagar nada para ele te falar o que você tem. E você vai tratar se você quiser. Porque o profissional, ele te dá o diagnóstico. O tratamento é você que decide se você vai fazer. Então, às vezes, pessoas são acometidas com algumas doenças que são facilmente tratáveis no início e as pessoas vão adiando procurar saber o que é isso. Então, feridas que não saram, machucados que ficam vão e voltam, são recorrentes, bolhas, tumefações, inchaço na cavidade bucal, procure um profissional da sua confiança. Ele vai te orientar, ele vai diagnosticar, ele vai te esclarecer e vai te oferecer o melhor para o seu tratamento, para a sua saúde, para você ficar mais saudável. Porque a saúde começa pela boca e se ele protelar, vão trazer sérios problemas mais graves. O gasto vai ser maior muito depois, maior. O prejuízo. E o sofrimento, né? Doutora, quero agradecer a sua presença, muito obrigada. Foi um prazer recebê-la mais uma vez no Super Saudável.
Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo algumas situações que podem acometer a nossa comunidade. Ok, muito obrigada. E você, querido telespectador, não saia daí porque tem mais Super Saudável já já. Farmácia de manipulação é coisa muito séria. Não entregue sua saúde a quem não possa confiar. Central Pharma, núcleo avançado em manipulação de hormônios e suplementos nutricionais. Central Pharma, uma das 10 maiores farmácias de manipulação do Brasil. Central Pharma, Rua Raul Soares 43, Caratinga. Ligue 3322-7100 ou peça WhatsApp 9973-7100. Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me, il mio braccio ti darò e con me ti porterò in un piccolo e nascosto caffè. C'è la macchina dei dischi che va, tanta musica. Tire seu namoro do sério com Egeu Bombe, as novas fragrâncias do Boticário. O Boticário, acredite na beleza. Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma doença chamada endometriose. Você já ouviu falar alguma coisa sobre ela? A endometriose é uma doença ginecológica onde o endométrio, que é a camada mais interna do útero, pode se desenvolver do lado de fora, do lado externo do útero. Então ele pode se posicionar no ovário e desenvolver um foco no ovário, no intestino, na parede abdominal. E isso pode ter consequências importantes, principalmente para a fertilidade da mulher, né? Acredita-se que cerca de 10% das mulheres pode ser acometida pela endometriose, então é uma prevalência muito grande. 10% em medicina é muita coisa. E esse valor aumenta para 40% a 50% nas mulheres que são investigadas em termos de infertilidade, que têm dificuldade para engravidar. A causa da endometriose, ela ainda é desconhecida. A principal teoria aceita é relacionada a um fluxo menstrual retrógrado. O que seria isso? A mulher, quando ela menstrua muito, ela menstrua para o exterior, para a cavidade externa, mas alguma quantidade de tecido de endométrio sai junto com a menstruação e pode se alojar na cavidade abdominal. E daí serem desenvolvidos os focos de endometriose. O diagnóstico da endometriose, ele é realizado principalmente pela videolaparoscopia. É o padrão ouro em termos de diagnóstico, né? Que é uma cirurgia, né? Onde se visualiza os focos e a confirmação é realizada apenas pelo estudo anátomo-patológico das lesões que são retiradas. Hoje em dia tem crescido muito a tentativa de esclarecer esse quadro através de ultrassonografia, uma ultrassonografia endovaginal especializada com preparo intestinal, e a ressonância magnética também da pelve pode ser utilizada. Mas o principal é a clínica da paciente. Quais são os sintomas que a paciente pode apresentar? O principal deles: dor pélvica crônica, cólica menstrual, que é a dismenorreia intensa e de difícil tratamento, refratária ao tratamento, que não melhora com qualquer medicação, né? A paciente também pode apresentar dor na evacuação durante o período menstrual, dor ao urinar durante o período menstrual e dor na relação sexual. Tá? Essa doença ela pode ser classificada em endometriose leve, endometriose ovariana, que é o endometrioma. Então, muita atenção com os cistos de ovário, a característica do cisto ovariano, porque pode se tratar de um endometrioma, e endometriose profunda. Essa sim tem consequências importantes na fertilidade da mulher. E como que a gente trata a endometriose? É muito importante a procura por um especialista, né, na suspeita de algum desses sintomas. E a gente tem hoje tratamento cirúrgico e tratamento medicamentoso. Tudo vai depender da fase que a mulher está,
se ela já tem filho, se ela não tem filho, se ela deseja engravidar em breve, se ela não tem planos de engravidar por aquele período, né? Porque existem medicações que podem controlar esses sintomas e preservar a fertilidade. Os casos mais graves realmente vão ser encaminhados para cirurgia e o padrão ouro também é a videolaparoscopia, certo? Na presença de qualquer sintoma que possa fazer você suspeitar, não deixe de procurar seu ginecologista e conversar, certo? Até a próxima! Seja bem-vindo à Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, equipe especializada para atender todos os procedimentos em um só espaço. Doutora Valéria, ortodontista, periodontista e implantodontista. Doutora Joyce, ortodontista e atendimento a crianças. Doutora Ingrid, endodontista. Doutora Leidiane, protesista e prótese sobre implantes. Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, Praça da Conceição, número 30. Oi pessoal, tudo bem? Hoje no quadro Alimento é Vida, eu quero falar para vocês sobre uma situação que sempre acontece quando está começando esse friozinho, que é a queda da nossa imunidade. Você já percebeu que a gente começa a ter coriza, nariz entupido, as gripes, os resfriados, garganta inflamada. Então, como você pode se alimentar para melhorar a sua imunidade nessa época de frio? Alguns alimentos podem te ajudar a blindar o seu organismo na época de temperaturas mais baixas, como por exemplo o alho. O alho é super interessante para ser usado em temperos, em alguns tipos de xarope, de chás. É um aliado natural das defesas do nosso organismo. Outro alimento é o gengibre, alimentos quentes como gengibre, canela, você pode usar em chás, você pode fazer gargarejos, você pode usar como temperos, no meio dos sucos. Eles vão ajudar a proteger o seu organismo de micro-organismos que causam doenças. Também temos alimentos como verduras e legumes em geral. Quanto mais saudável for sua alimentação, mais protegido o seu corpo vai estar. E temos alguns alimentos especiais. Vocês já perceberam que no inverno nós temos uma maior produção de mexerica, laranja? Pois é, gente, isso tem uma razão. São alimentos riquíssimos em vitamina C, que protegem o nosso organismo contra o ataque de vários micro-organismos, de vários micróbios que causam doenças. E nós temos também aliados como o própolis, o mel, a geleia real, que dão uma pitadinha a mais de proteção para o seu corpo. De forma geral, beba bastante água, lave as mãos e deixe as janelas abertas para o ar circular e você ter uma menor contaminação por doenças nesse período, ok? Cuide-se bem e até o próximo quadro, O Alimento é Vida. Ok, o Super Saudável chegou ao final e você prestou atenção nas dicas? Aprendeu algo com a entrevista? Eu espero que sim. Quer nos seguir pela internet também? É só visitar os nossos endereços virtuais, curtir e convidar os amigos para seguirem também. Muito obrigada pela companhia, pela sua audiência, pelo carinho que temos recebido. Nós amamos estar com você. Deus abençoe você, sua família e até o próximo Super Saudável.